Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos escolhi do mundo para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e levantou uma torre. Depois, arrendou-a a uns vinheteiros e partiu para longe. Quando chegou a época das colheitas, mandou os seus servos aos vinheteiros para receber os frutos. Os vinheteiros, porém, lançando mão dos servos, espancaram um, mataram outro e o outro apedrejaram-no. Tornou ele a mandar outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles trataram-nos do mesmo modo. Por fim, mandou-lhes o seu próprio filho, dizendo: respeitarão o meu filho. Mas os vinheteiros, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, matemo-lo e ficaremos com a sua herança. E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Quando vier o dono da vinha, que fará aqueles vinheteiros? Eles responderam: mandará matar sem piedade esses malvados e arrendará a vinha a outros vinheteiros, que lhes entreguem os frutos a seu tempo. Disse-lhes Jesus: nunca lestes na Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Tudo isto veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo: ser-vos-á tirado o reino de Deus e dado a um povo que produza os seus frutos. Quem cair sobre esta pedra ficará despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Palavra da salvação. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Tudo que temos é dom de Deus. Tudo que temos é gratuito, dom do Senhor. Ele tudo criou por amor a nós. Nossas vidas são um dom, nós não pedimos. Ele nos deu, nos foi entregue, nos foi dado. A redenção, a salvação proclamada pela Igreja, Cristo que entrega a sua vida por nós na cruz, a manifestação do poder de Deus na cruz, na misericórdia, no perdão, é o que nós dissemos a semana passada. Lembram da oração? Deus que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia. Este perdão e esta misericórdia, o poder de Deus, também nos foram dados antes que pudéssemos pedir, 2000 anos atrás. Antes que eu pudesse me arrepender dos meus pecados, o Senhor me deu a vida. Este reconhecimento profundo é necessário a cada um de nós que deseja seguir Jesus de perto. E é necessário, para seguirmos neste caminho, reconhecer que nós somos os necessitados da misericórdia do Senhor. Necessitados porque nós somos os pecadores, porque nós estamos em caminhos que nos afastam de Deus muitas vezes, e porque sempre somos chamados a retornar. Para retornar é preciso mudar a direção, reconhecer que eu não estou certo, reconhecer que o caminho me é dado, me é entregue, também é dom. Eu não ganho o céu pelas minhas próprias forças. O céu é dom. Eu aceito aquilo que o Senhor quer me dar.
E eu reconheço que sozinho eu não posso. É Ele que tem o dom. Semana passada, esta semana e na próxima, nós ouvimos parábolas que Jesus conta após sua entrada em Jerusalém. Estamos no capítulo 21, a semana que vem, capítulo 22 do evangelista São Mateus. Nós temos temos 6 semanas até o final do tempo comum, neste ano de 2020, quando contemplamos o amor de Deus por meio do evangelista São Mateus. Mateus nos fala da justiça de Deus, que é o desejo de que todos tenhamos vida. Num mundo tão desigual, num mundo onde a palavra todos tem significados tão estranhos, quando nós não nos compreendemos no todo, quando o ser humano se isola, quando o ser humano se torna inimigo um do outro. Neste mundo, neste ano tão dividido, tão estranho, ano de uma pandemia, a primeira em 100 anos da nossa geração, nós somos chamados a compreendermos-nos como um todo, como irmãos. No tempo de Jesus, muitos se achavam especiais, melhores do que os outros, infelizmente, por causa da religião. E a estes que Jesus direciona estas parábolas. Na semana passada ele falava de uma outra vinha, vocês se lembram disso? Um pai que tinha uma vinha e manda seus filhos para trabalhar. Um diz, sim Senhor, eu vou, e não vai. O outro diz não e depois vai. Este fez a vontade do Senhor, aquele que põe em prática não só o que Deus nos diz, mas o que nós também dizemos que devemos colocar em prática. E Jesus dá palavras muito duras. As prostitutas e os pecadores vos precederão no reino dos céus. E é preciso termos isso em mente e nos lembrar que não somos melhores do que ninguém, que somos chamados a reconhecer os nossos pecados, a reconhecer que precisamos sempre mudar e que a salvação não é conquistada por aquilo que eu faço de bom. A salvação é dom de Deus. O que eu faço de bom, me abre para receber. Não quer dizer que nós podemos ser maus ou fazer o que quisermos, não. Mas quer dizer que eu reconheço profundamente que Deus me ama e que o outro, aquele a quem eu aponto o dedo muitas vezes, o pecador do mundo de hoje, ele é meu irmão. Talvez ele me preceda no reino dos céus. Hoje nós ouvimos outra parábola, também sobre uma vinha. Naquela época haviam muitas vinhas, né? O vinho era muito importante, era uma bebida que durava, ele era usado para a preservação também de alimentos. A uva, nós temos uma videira ao redor dessa paróquia, né? Se ela não é transformada, ela dá toda de uma vez, ela se perde. Ela precisa ser transformada, né, nesta bebida. E naquela época havia muito, então Jesus fala mais uma vez, havia uma vinha, toda construída, toda perfeita, um lagar, a vinha, a torre de controle, tudo. E ela foi arrendada, ela foi confiada a alguém que deveria administrá-la. E esta vinha, na época da colheita, o dono dela manda os seus empregados para receber o que é devido. E aqueles arrendatários, eles tratam mal os empregados. E eles chegam a matar o filho do dono da vinha. Eles não compreendem que aquilo que Deus deu é dom. Eles querem para si. Este desejo do coração humano de negar o dom de Deus, de fechar-se em si mesmo e prejudicar o outro por egoísmo, ainda nos acompanha. A parábola tem significados óbvios, né? O filho do dono da vinha, o próprio Cristo que é assassinado, mas nos lembra que muitas vezes nós também vivemos nesta lógica que exclui o outro. E Deus nos chama a compreender que tudo foi nos dado como dom. Nós somos administradores desta vinha, dom de Deus. E quando Ele nos pede os frutos, nós lhe damos o que Ele nos dá.
nós nos abrimos com os dons que Ele nos deu para amar os nossos semelhantes, para perdoar os nossos irmãos, para partilhar aquilo que é de Deus, que não é nosso. Nestes dias tão difíceis, nos quais o mundo anda tão dividido e as divisões entre nós são tão grandes na política, na economia, nas visões de mundo, na religião, neste mundo nós somos chamados a entender que somos irmãos, que tudo o que temos é de Deus, foi arrendado a nós. Nós somos os administradores do dom que Deus nos deu, que não deve ser usado para nós, mas para todos. Nós não somos inimigos, somos trabalhadores da vinha. O outro não é meu inimigo, ele é meu irmão. Hoje o Papa Francisco lança mais uma encíclica, refletindo em tudo que tem acontecido no mundo de hoje. Ele lança lá na cidade de Assis, cidade do santo ao qual ele emprestou o nome, Francisco. A encíclica se chama Todos Irmãos. Que o Senhor nos ajude. Nós, como igreja, hoje vamos proclamar ao mundo que somos todos irmãos, que não excluímos, que nós abraçamos. Tudo é de Deus, tudo é nosso. Somos trabalhadores da sua vinha, chamados a gerar um mundo de partilha, de comunhão, de amor. Que o Senhor nos ajude nesta nossa jornada, nesta grande tarefa que temos em transformar este mundo por meio do amor, compreendendo que fomos criados e somos irmãos e irmãs. Amém. Vamos agora levantar e professar juntos, queridos irmãos e irmãs, a nossa fé.